Olá pessoal, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Então o vídeo de hoje, o vídeo de número 3, né, de empresas americanas com dividendos crescentes. Então eu trago mais 5 empresas para análise no vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Então um pouco do conteúdo do vídeo de hoje, então nós vamos ter um panorama, né, um contexto, né, dessas empresas e do mercado no momento, tá? Uma análise, né, e métricas relacionadas a essas mesmas empresas, comparação estratégica e recomendação de alocação para diferentes perfis de investidor, tá? Então, por que dividendos crescentes, tá? Então, por que o investidor deveria olhar empresas com essas características? Pois elas trazem algumas vantagens estratégicas, tá? Como proteção contra a inflação no longo prazo, não todas vão apresentar essa proteção plena a 100% da inflação, tá? Mas de certa forma ela corrige ou então mesmo mitiga, né, o impacto da inflação, dado que conforme o dividendo ela vai crescendo. A demonstração da saúde financeira da empresa, tá? Então empresas que de fato têm saúde financeira, elas vão conseguir entregar esses dividendos maiores, tá? Empresas que não têm saúde financeira, elas dificilmente vão entregar crescimento no dividendo. Então, uma renda passiva previsível e crescente, uma menor volatilidade em períodos de crise e também um efeito composto através de reinvestimento. Atenção, nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, é apenas informação, divulgação de conteúdo acerca do mercado financeiro aqui no Japão. Convido a todos a participar do nosso grupo de Telegram, onde nós temos notícias, conteúdos, planilhas e PDFs, tá? E para aqueles que já são investidores e estão tendo dificuldade na montagem do seu portfólio, eu tenho uma aula voltada, né, para a montagem de portfólio chamada Portfólio Permanente. Mais informação no nosso grupo de Telegram. O link está na descrição do canal. Tá? Então, o perfil das empresas analisadas, tá? Então, nós temos a PepsiCo, né, a proprietária da marca Pepsi, né, líder global, né, uma das líderes globais de bebidas, tá? E também de alimentos, tá? Nós temos a H2O, né, da área também de bebida, né, distribuição de água, a Cincinnati Financial, né, companhia de seguros, tá? Nós temos a Totsi, também uma fabricante tradicional de doce e confeitaria, e nós temos a H.B. Fuller, né, líder em químicos industriais e adesivos especializados, tá? Então essas são as 5 empresas analisadas no vídeo de hoje. Então aqui nós temos, né, uma comparação dos dividend yields e dos payouts, principalmente os payouts, tá? Nós vemos que a PepsiCo ela tem um payout bem elevado, tá? Acima de 75% de payout. Então, isso demonstra que a PepsiCo ela tem pouco espaço para poder fazer esse aumento constante, tá? Vai chegar a um ponto da qual ela não vai mais poder aumentar esse dividendo, né? Então, em algum momento, né, ou ela aumenta a produtividade dela para poder garantir esse crescimento de dividendo, ou em algum momento ela tende a não acompanhar esse crescimento, tá? Dado o seu elevado payout. E por outro lado, né, nós vemos a Cincinnati Financial, né, que tem 22,30%, então ela paga muito pouco do seu lucro líquido, deixando ainda um espaço, uma folga, né, um fôlego a mais para que ela possa ainda, né, acrescentar e crescer no decorrer dos anos o seu dividend yield sem comprometer a saúde financeira da empresa, tá? Da mesma forma, nós vemos a Tutsi e a H.B. Fuller, tá? Que também são relativamente baixas de payout. Então, consistência nos pagamentos de dividendos, tá? Então, a Cincinnati Financial, né? Então, ela tem um histórico longo e consistente, tá? De aumentos anuais de dividendos, tá? A PepsiCo também, ela apresenta o crescimento expressivo tanto no valor, né? Das suas ações, das suas cotas, né, como também do seu yield, né, do seu retorno em dividendo, né. A H.B. Fuller ela tem uma trajetória estável de crescimento com aumento moderado, tá, mas também consistente, tá. É uma característica do setor industrial com os ciclos econômicos mais longos, tá. Então, valorização das ações versus dividendo. Então, nós vemos, né, existe muito, né, linhas, teses, né, raciocínios, defesas de que o dividend yield ele não é importante. Por outro lado, né, nós vemos também outra linha de pensamento que foca somente na valorização das ações.
Mas o que eu quero trazer nesse ponto, né, para que a gente possa ampliar esse debate, né, não só, né, ignorar o dividend yield ou então focar somente na valorização das ações, mas, né, uma empresa que apresenta um dividend yield crescente, isso demonstra a saúde de uma empresa, né? Isso é um termômetro também. Então, muitas vezes a gente ignora ou então até mesmo não busca empresas com dividendo. Muitas vezes eu defendo isso, né, de você não olhar muito o dividend yield, mas por outro lado, né, se a empresa ela apresenta crescimento no seu dividend yield, isso demonstra sim um termômetro de saúde financeira, tá? Então muitas vezes a gente ignora, né, esse sinal, essa bandeira que demonstra uma saúde financeira da empresa, somente buscando a valorização das ações e esquecendo, né, que o crescimento do dividendo, sim, é um filtro de qualidade das empresas. Então, análise setorial e diversificação, tá? Então, nós vemos aqui que grande parte dessas empresas, elas estão no setor mais defensivo, tá? No consumo básico, né? Seja de alimentação ou de bebidas, tá? Por outro lado, nós temos a Cincinnati Financial, tá? Que ela traz exposição no setor de seguro, tá? E que é beneficiado, né, em ciclos de alta de taxa de juros, né, nesse caso americana. E como nós estamos aí prestes, né, o mercado, né, os próprios bancos centrais, o próprio Fed já demonstra, né, sinais, né, de possíveis cortes à frente, então isso pode influenciar ou impactar, né, tanto o lucro quanto o preço das suas ações na bolsa local, então isso vai ficar de alerta para os investidores, tá? Então, uma estratégia de alocação, tá? Então, se você tiver um perfil mais conservador, né, você pode aumentar o espaço, né, de PepsiCo, né, tendo um espaço maior, pois ela apresenta um yield, né, e é uma marca estabelecida e deixando mais uma fatias menores para outras empresas. Se você tem um perfil mais equilibrado, você pode deixar 30%, né, de Cincinnati e 30% de PepsiCo, tá? E 20% de H.B. Fuller e de H2O, tá? Então trazendo estabilidade para a carteira, tá? Se você já está focando mais no crescimento, né, no longo prazo, você pode aumentar, tendo mais espaço em Cincinnati e deixando as outras empresas com fatias menores, tá? Isso aqui é somente um exemplo de alocação, montando supondo uma carteira usando essas 5 empresas, mas lembrando que nenhuma delas é uma recomendação de investimento, é somente, né, trazer uma ideia de alocação para aqueles que estão ponderando em adicionar elas em sua carteira de investimento, tá? Então, trazer um pouco da performance delas nos últimos 5 anos, né? Nós temos 2 empresas aqui, nós colocamos, né, no ponto zero e o resultado dela até agora, tá? Teve uma que se destacou muito, mas 2 delas estão com resultado negativo, vamos para elas agora. Então, a PepsiCo, tá? Nos últimos 5 anos, ela tem uma queda de um pouco menos de 1%, tá? De 0,29. Ela caiu 39 centavos da cotação dela que estava 5 anos atrás, tá? E o destaque positivo, né, a Cincinnati Financial, tá? Que ela cresceu mais de 100% em 5 anos, tá? Um resultado realmente positivo para quem tem Cincinnati Financial na carteira, tá? Então, conclusões e próximos passos, né? Então, continuar, né, com o monitoramento contínuo, né, acompanhar trimestralmente os relatórios financeiros, prestar atenção especial, né, às mudanças no payout, tá? O reinvestimento estratégico, né, considerar o reinvestimento automático dos dividendos para maximizar o efeito da capitalização composta, tá? Então, né, se a tua corretora ela tiver essa estratégia, né, de você ter um reinvestimento automático, não são todas que têm isso disponível, tá? Então isso aí você tem que consultar a sua corretora. São mais as corretoras do exterior, né? Tipo Interactive Brokers que possibilita isso, tá? O rebalanceamento anual, tá? Revisar a alocação anualmente, ajustando conforme as mudanças fundamentais. Então, né, faça o rebalanceamento, né? Conforme as empresas vão crescendo muito, vão se valorizando, você pode realizar um pouco do lucro e ir balanceando a sua carteira. E faça, né, diversificação adicional, tá? Não fique focado somente nessas empresas porque está sendo apresentado no vídeo, mas considere, né, a adição de outras classes de ativos, né, como os REITs ou então ETFs, né, para que possa trazer mais segurança e estabilidade para a sua carteira. Tá bom, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.